Bom, turminha, agora nós vamos fazer ciências, tá? Nós vamos usar o livro e o caderno. Já pega também o caderno de ciências, tá bom? Então, enquanto isso enquanto vocês vão pegando as coisas, eu vou relembrando um pouquinho. Abre na página 153, tá bom? Então, nós estamos vendo sobre a água, né? Sobre a água e saúde, sobre o uso da água, água suja. Lembra que a tia Miriam mostrou um microscópio, né? Que a gente consegue enxergar os micro-organismos, né? Que alguns desses micro-organismos causam doenças. Então, por isso que a gente não pode beber água suja, não pode nadar em água poluída, né? Porque senão a gente pode ficar doente, né? Esse foi o assunto da nossa última aula. Hoje, então, na 153, nós vamos falar sobre a poluição das águas. O desperdício não é a única ameaça às águas de nosso planeta. A poluição também é um perigo. Então, né, gente, se a gente poluir muito a água, a gente também vai ter água potável para beber, né? Não é só desperdiçar que acaba com a água, poluir também. Né? Não adianta a gente ter muita água e estar suja, porque a gente não pode consumi-la do mesmo jeito, certo? Então, olha lá, ciência em debate. Notícias da poluição das águas. 1. Pesquise notícias de jornais e revistas sobre poluição. Leia-as para preencher a tabela. No espaço, imagem e presente com um desenho uma imagem recortada, principal poluente mencionado em cada notícia. Então, gente, essa atividade, né, na verdade, atividade 1 e 2 dessa página nós vamos fazer no caderno. Então, olha só, no caderno de vocês vão escrever assim, ó. São José dos Campos, 20 de maio de 2020, página 153, tá bom? Então, vocês vão escrever dessa forma, ok? E aí, a tia Miriam já encontrou 3 notícias pra gente fazer, tá bom? Então, no caderno, depois que vocês escreverem ali, página 153, pula uma linha e escreve assim, notícia 1. Então, a primeira notícia que a tia Miriam achou, a tia Miriam vai mostrar de pertinho, tá bom, gente? Para vocês conseguirem enxergar bem. Então, olha lá. Então, escreveu lá, página 153, pula uma linha e escreve notícia 1. Aí, pula uma linha e escreve, manchas de óleo voltam a aparecer no litoral cearense após 2 meses. Poluentes, o vazamento de óleo. Essas 5 linhas que eu escrevi aí, gente, é para vocês pularem, para vocês fazerem um desenho, tá bom? Ou já faz o desenho e depois vai para a próxima notícia, vocês é quem sabem, tá? Então, ó, dá um pause aí para vocês conseguirem enxergar para anotar no caderno, tá? Não precisa escrever 5 linhas, tá, gente? 5 linhas é só para vocês saberem que é para pular para depois fazer o desenho. Ou já faz o desenho agora, tá? Aí, se não fizer o desenho agora, pula 5 linhas e escreve notícia 2. Olha lá. Despejo de esgoto irregular muda a coloração da água em afluentes do rio Guandu, que abastece o Rio de Janeiro. Nosso J da tia Miriam ficou parecendo um S, né? Deixa eu arrumar esse J aqui, gente. RJ. Agora sim. Então, essa é a notícia 2. Qual que é o poluente dessa notícia? O esgoto, né? Então, ó, de novo, 5 linhas, né? Ou vocês já podem fazer o desenho desse poluente e escrever a notícia 3. Então, olha lá. Notícia 3. Impactos ambientais do acidente em Mariana, Minas Gerais. Qual que é o poluente daí? Os resíduos de minério de ferro. Aí vocês façam um desenho bem bonito, né? Então, ó, desse jeitinho que vocês vão fazer, tá bom? Então, agora vamos lá. Agora a tia Miriam vai comentar um pouquinho sobre as notícias, tá, gente? Então, olha lá, primeira notícia, manchas de óleo voltam a aparecer no litoral cearense após 2 meses. Então, no final do ano passado, outubro, novembro, lá no Ceará, né, no litoral lá cearense, começou a aparecer manchas de óleo, né, de petróleo que vazou e sujou todo o mar, né? Aí aqui a notícia é, manchas de óleo voltam a aparecer no litoral após 2 meses. Então, depois que aconteceu isso uma vez, 2 meses depois apareceu mais óleo, tá? Eu vou mandar o link de todas essas notícias, tá? Porque vocês vão dar uma lida nessas notícias também, tá bom, gente? Então, aí tem que colocar, a gente fez de acordo com a tabela, tá, gente? Que pediu título, poluente e uma imagem, né? Um desenho. Então, aí o poluente, nesse caso, é o vazamento de óleo. Aí vocês têm que fazer um desenho desse poluente, tá? A notícia 2. Despejo de esgoto irregular muda a coloração da água em afluentes do rio Guandu, que abastece o Rio de Janeiro.
Essa notícia, gente, é desse ano, tá? Essa é a mais recente. É notícias desse ano, aconteceu no Rio de Janeiro. Então, tava tendo despejo de esgoto suja e muita água, né? Então, o poluente é o esgoto. Aí vocês vão fazer um desenho do esgoto, tá? Notícia 3. Impactos ambientais do acidente Mariana, Minas Gerais. Gente, esse acidente Mariana aconteceu em 2015, né? Quando uma barragem da mineradora se rompeu. Aí saiu um monte de lama, né? Aí destruiu casas, né? Teve pessoas até que chegaram a morrer por conta disso, né? E também sujou muito o rio, tá? Então vocês vão ler lá nessa matéria o que aconteceu, qual que foi o impacto ambiental, o que aconteceu com a natureza nesse desastre, tá bom? E nesse caso, poluentes são os resíduos de minério de ferro, tá? Aí vocês desenham bonitinho. A primeira parte é isso, tá, gente? Essa é a atividade 1. Aí na atividade 2, né, que está aqui no livro, na atividade 2 pede assim: faça um resumo no caderno de cada notícia. Gente, um resumo, o que é um resumo? Você vai me contar um pouquinho o que fala dessa notícia, né? Aqui a tia Miriam já contou um pouquinho pra vocês, mas tem mais coisa. Então vocês vão ler essas notícias e vão me contar. Aí vocês colocam lá, 2, notícia 1, tá? Então assim, ó, pra fazer a atividade 2. Então depois que fizer tudo aqui, coloca lá, 2. Aí escreve, notícia 1. O que fala na notícia 1? Né? Você vai me contar sobre a notícia 1. Notícia 2. O que fala na notícia 2? Notícia 3. O que fala na notícia 3? Então, vocês vão me contar um pouquinho o que fala em cada notícia, ok? Então, essa é a página 153. No caderno. Vocês escrevam aí no livro de vocês, assim, ó, caderno, para vocês saberem que depois essa atividade foi feita no caderno, tá? Aí a página 154, o que vocês vão fazer? No livro mesmo agora, tá? 154. Fique atento à leitura dos textos. Depois ligue cada um deles a uma imagem. Então, o lixo jogado nos rios, nos riachos, rios, lagoas e mares provoca poluição. Que imagem que representa esse texto? Segundo texto, óleo, substâncias químicas nocivas e resíduos industriais jogados em nossas águas são poluentes. Que imagem que representa esse texto? 3. Esgoto sem tratamento despejado nas águas é uma das causas da poluição. Aonde que tem um esgoto aí sendo jogado nas águas, tá? Esse, ó, é só de ligar um texto na imagem. E o saiba mais. Enchentes. Muitas cidades têm problemas com enchentes devido principalmente à quantidade do solo impermeabilizado por asfalto e à obstrução de encanamentos e córregos de esgoto. Ambos fatores impedem o escoamento da água, que se acumula em ruas, avenidas e residências, causando grandes prejuízos. Então, gente, como a gente já conversou, se a gente ficar jogando lixo na rua, ele vai entupir os bueiros. Para onde que a água vai? Não tem como a água passar, né? Para ela poder ir pro lugar apropriado. Então, se ela não consegue passar, ela vai acumular nas ruas, né? E isso vai causar as enchentes. Vai subir e vai alagar, às vezes entra nas casas, molha tudo, tem gente que perde tudo por conta de uma enchente. Então é por isso que é tão importante a gente jogar o lixo no lugar certo, né? Não jogar na rua, não jogar em qualquer lugar, porque se entope esses bueiros, não tem por onde a água passar, ela vai se acumular na rua, certo? Gente, ciências hoje só essas 2 páginas, tá bom? Porque vocês têm que fazer a leitura das notícias e fazer um resuminho, tá bom? Aí vocês façam bonitinho no caderno e manda pra tia minha, tá? Beijo!